Henrique, posso Então, fazer a propaganda? pode fazer propaganda. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. É nóis. Ai, saudade de falar isso. Gui recuperado, né, Gui? Tá, Graças a Deus. como tem gente nova aqui, a gente usou essa imagem aqui, ó, pra, tipo assim, imaginar como que era na época, alguma coisa assim. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Palácio lá de Xerxes, em Suzano. Alguma coisa desse tipo. Para a gente se localizar geograficamente, o que aconteceu aqui? Vou voltar aqui. Cara, minha internet não está ajudando. O pessoal foi exilado de Jerusalém para Babilônia. A gente sabe que o norte caiu para a Síria e o sul caiu para a Babilônia. Daí eles foram daqui de Jerusalém, de Israel, até a Babilônia, que está escrito Babil aqui nos dias de hoje. Mas aqui mais em Mordecai, com o rei Xerxes. A gente já viu Esther 1, aí tem um resumo aqui da NAA, a gente gosta de mostrar, né, porque é responsabilidade de quem escreveu essa Bíblia de estudo. O capítulo 1, a gente viu que a rainha Vasti caiu num banquete de 180 dias, com open bar de 6 dias, e tinha um banquete das mulheres também. Não sei quem está com o mic aberto, daí só tem que abrir para falar, não sei quem está aí. Uhum. Quando tiver que falar, daí abre, que daí fica melhor. A rainha Vasti caiu, no capítulo 1. A gente viu no capítulo 2 que a rainha, a Esther foi feita rainha, né? Num concurso de beleza. A gente viu que do capítulo 1 ao capítulo 2 se passaram 4 anos. É isso, né? É do ano 483 a.C. até o ano 479. Isso, já ia me confundir aqui porque a tabelinha tá errada de novo. Do 483 até o 479. Antes de Cristo conta ao contrário. 4 anos para a Esther ser feita rainha. Ainda no capítulo 2, a gente viu que o Mordecai descobriu que estavam tentando matar o rei e ele conseguiu frustrar, né? Aqui no finalzinho do capítulo 2, que é uma coisa que meio que passa despercebida, mas que depois, no decorrer da história, a gente vai ver que faz todo sentido. No finalzinho do 2 aqui. Vai ser a ideia, quando o cara tá vendo uma série, né? Guarda essa ideia, porque vai ser usada depois, né? Parece uma série mesmo, esse livro de Esther. No capítulo 3 que a gente já viu, a gente viu que o Mordecai não se dobra pro Amã e o Amã fica enfurecido. Ele não quer só matar o Mordecai, mas matar todos os judeus. E a gente sabe que esse é um plano diabólico, porque o Messias viria do povo judeu. Então, o diabo, usando a vida de Amã, o Amã sendo o próprio diabo ali, demoniado, querendo matar todos os judeus para acabar com o plano de salvação que Deus tinha dado lá na declaração dele para a mulher, para a descendência de Abraão, etc. O filho de Davi, tudo que a gente sabe sobre Jesus, né? Aqui no final do 3, a gente viu o plano de Amã, ele consegue o sinete do rei, né? Consegue a aprovação do rei, e eles vão beber, eles sentam para beber e a cidade perplexa porque muitos judeus iam morrer, né? Todos os judeus iam morrer, na verdade. E hoje a gente chega no capítulo 4. Vamos lá. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa aqui do resumo, do esboço. É isso aí, capítulo 4. É o desenrolar da história, né? Vamos lá. Devagarinho, como a gente sempre faz, para não ter erro. Esther promete interceder pelo seu povo. Então a gente já sabe que está decretado e os judeus vão morrer. É o que está se desenhando. Deixa eu só botar aqui para ver vocês, senão. É o que está desenhado, todos os judeus vão morrer. Esse é o que está na história aqui. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano, de saco de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esse versículo foi o que o pastor leu na live hoje. O pastor Gilberto, na live da igreja do Movidos pelo Amor.
ele estava falando sobre tempos de tristeza, né? O pastor estava falando sobre tempo de enterrar um parente, que era o que ele estava querendo falar ali, que hoje morreu um irmão da igreja, e tem o tempo há tempo para todas as coisas, tem os tempos tristes também. E é sobre isso que o pastor estava falando. Então, Mordecai, quando soube da notícia que os judeus seriam exterminados, ele ficou muito triste. E uma das coisas que eu estava lendo no comentário do... Hoje, todo o capítulo do 4 eu li no comentário do Matthew Henry, ele falou que uma das coisas que pode ter trazido essa culpa para o Mordecai, dele ficar super chateado, é que ele trouxe a responsabilidade para ele. Porque ele sabia que o Amã odiava ele. Então ele estava, tipo assim, ele estava sendo protagonista daquele desejo do Mordecai de matar os judeus. Mas a gente sabe também que tinha uma coisa antissemita lá, que eles não gostavam de judeu, por isso que ele fala para Esther não contar que ela era judia. A gente lembra disso, né? No versículo 2 diz: chegou até a porta do rei. Imagina um cara com saco saco de cinza correndo pelo reinado gritando. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Aqui, o Mordecai, que a gente vai ver, né, no capítulo 4, a gente vai ver que a Esther é super corajosa, ela vai ter uma postura super corajosa. Aqui o Mordecai já estava sendo corajoso também, porque ele já estava desafiando a lei do rei de não ter ninguém perto ali da porta do rei vestido de saco de cinza. Ele já estava tipo, dane-se se eu morrer. Se vai morrer mesmo, então que eu morro, seja o primeiro. Ele já estava nessa linha a história, tá? Então todos os judeus havia grande luto onde a palavra chegava. O verso 4. Então, as servas de Esther, agora vocês têm que se situar, tipo assim, ó, Mordecai tá lá com os judeus, tipo, fora do palácio, e a rainha Esther lá, tipo, lá na outra classe, tipo, lá no último andar do prédio, entendeu? Ninguém fala com ela tá separada. Então, as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, grava esse nome desse cara aqui, Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Aí vai começar um telefone sem fio, por meio do Ataque. Tipo assim, o Mordecai já não tinha acesso a Esther, por causa da questão dela ser rainha, e daí começa esse ataque, o nome do cara, né, um ataque, ele vai e volta, trazendo mensagem e levando mensagem. Ataque, ali o versículo 6, Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Tudo, então o Mordecai foi cuidadoso de explicar para o Ataque tudo o que havia acontecido com relação ao decreto do rei. Com certeza, a Esther, estando lá envolvida nas coisas do palácio, pode ser que ela tenha ciência do que estava acontecendo, pode ser que não, porque era outra realidade, entendeu? Contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. A gente lembra que o Amã disse assim: quanto for que tiver, eu boto dinheiro. E o rei falou: não precisa de dinheiro. Foi uma coisa assim, né? Porque o Amã tinha interesse mesmo de matar os judeus. O verso 8. Também lhe deu, né, o Mordecai, lhe deu uma cópia. Olha só, o cara no povo tinha cópia do decreto. E a Esther, não. Deu a cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Também, Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tá?
Vamos lá. Ataque voltou e transmitiu. Então ele foi, falou com Mordecai e voltou. Voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que lhe entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Tipo, vai de volta. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, reparem aqui, a queridinha do rei, a Esther é a queridinha do rei. Nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. 30 dias, ela não foi falar com o rei. Não foi chamada pelo rei. Lembra que quando o rei viu ela, ele, não, é essa. Aí, tipo, nossa, tudo certo. Ficou 30 dias. E a gente sabe que o homem, naquela época, né, a gente sabe que o padrão bíblico é sexo dentro do casamento, um homem, uma mulher, que é o Gênesis, né? Monogamia, um homem, uma mulher, não dois homens, não duas mulheres. Depois do casamento, o rei, o que o rei estava fazendo? Sexo com as concubinas, entendeu? Ele devia ter um monte de concubina e ele não queria mais saber da Esther. 30 dias, tá? Não fui chamada para comparecer diante do rei. A gente sabe que tipo de comparecimento que está sendo falado aqui. O 12. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então, ele foi, voltou e agora foi de novo falar com Mordecai. Aí, olha só. A Esther estava dizendo, se eu for, eu vou morrer. A resposta da Esther é essa. Se eu for falar com ele sem ser chamada, eu vou morrer. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Olha a fé do Mordecai. E a palavra Deus não está sendo citada no livro, né? A gente sabe. O livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. O que o Mordecai está dizendo? Assim, o povo judeu vai prevalecer. E ele está jogando assim, ó. E se tu arregar agora, Deus vai te... Ele está jogando nesse sentido, né? Deus vai te pegar. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Por meio do povo persa. Ele está dizendo assim, ele vai dar um jeito de prevalecer a descendência de Abraão, mas nós vamos morrer. Eu e tu. Porque ele está falando da descendência do pai dela, quem é? O pai dela morreu, porque é órfão. Ela é órfã, né? Então ele está dizendo, eu e tu vamos morrer. Mas Deus vai dar um jeito de prevalecer a cidadania dos judeus. A descendência dos judeus. Aí agora a mudança de postura. Ó. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante esses 3 dias. Durante os 3 dias que ela vai jejuar. Nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Jejuar quem? Ao Deus de Israel, né? Não está sendo citado, mas a gente está entendendo. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e desobedeceu Esther, fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Essa é a beleza do livro de Esther. A Esther rainha obedecendo o que Mordecai fala. A Esther dá uma ordem, todo o povo obedece. Entendeu? E a gente sabe da tipologia de Cristo aqui, Esther está sendo uma tipologia de Cristo, né? Essa passagem aqui, quando ela fala assim, ó, se eu for lá e ele não estender o cetro, eu vou morrer. Não lembra do pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível. Mas se não for, se eu tiver que morrer, eu morro. Que foi o que aconteceu, Jesus morreu. E a gente sabe o final da história, né? Você sabe o final da história, né? Não dá pra dar um spoiler que a Esther não vai morrer, né, pessoal? Todo mundo sabe, né?
Então, esse capítulo 4 é um pouco mais curto. Não sei se ficou alguma dúvida do que está escrito aqui, dessa parte. Não passei nada, né? Não? Acho que não. Então tá. Vou parar aqui. Vamos tirar o print. Ah, não, vou tirar o print com... que hoje tem mais gente do que o normal, meu. Não aparece todo mundo no... Aí, agora aparece. Tirar um print 15 aqui. pessoas agora que eu vi. Não, tá cheio. É que tem 2 com 2. Feito. Aí, deixa eu aparecer. Acho que rápido. Vai aparecer? 13, então. Vai aparecer? Vai aparecer. Vamos tirar outro. Apareceu. Fechou.